Olá, galera do segundo ano, tudo bem? Preparei uma aula para vocês hoje. Brasil colonial e sociedade açucareira. Vamos lá. Brasil colonial. Preparei aqui primeiro ciclos de riqueza do Brasil, né? Os produtos, principais produtos que eram produzidos ou extraídos, né? Desde 1500, na chegada dos portugueses no Brasil. Primeiro produto produzido, primeiro ciclo de riqueza, vamos dizer assim, foi o pau-brasil, 1500 a 1530, ciclo do açúcar, 1530 a 1680, ciclo do ouro, século 18 e 19, ciclo do algodão, 18 e 19, também simultaneamente, dois produtos importantes, ciclo do café, 18 e 19 também. O café estendeu-se um pouco mais no século XIX que os outros dois produtos. E o ciclo da borracha, 1890 a 1945. Esses eram aquilo que a gente chama de carro-chefe, produtos que representavam grande riqueza para o Brasil nesses períodos aí. Ok? Ciclo do açúcar. Unidade produtiva. O que é uma unidade produtiva? Para extrair, para produzir determinado produto, é preciso de uma estrutura, né? É preciso de pessoas, é preciso de máquinas, é preciso de equipamentos, é preciso, naquela época, tração animal e etc. A estrutura da produção açucareira, aqui no caso, era mais complexa, né? Vamos dizer assim, do que a estrutura da extração do pau-brasil. Aqui já precisava ter um alojamento para os escravos, a roçada para plantar, né? A moenda, que é onde se moe a cana, né? Ali é a unidade produtiva. Então aqui uma imagem para vocês perceberem que já tem toda uma estrutura que o dono da terra precisa construir, né? Engenho. Engenho é a unidade produtiva, né? Percebam que já tem ali, precisa de rolamentos, precisa de ferro, madeiras, uma série de coisas para... Esse uma unidade, um engenho de açúcar, ok? E nesse caso ali sendo tocado com a tração humana, tem tração animal também. Leitura da imagem, dessas imagens, né, que nós vimos anteriormente, fazer alguns comentários aqui em cima delas. É relevante comparar o ciclo do açúcar com o ciclo do pau-brasil. Por quê? O ciclo do pau-brasil requer menos investimentos, né? Basta extrair, cortar e embarcar, colocar nos barcos, nos navios, para exportar. Já a cana-de-açúcar não, precisa plantar, precisa moer, né? Precisa secar, precisa de outros equipamentos. Ao contrário, precisa de conhecimento técnico, né? Muitos escravos vinham com esse conhecimento lá e eram até alguns tratados de forma diferenciada. Ao contrário da extração do pau-brasil, que era feito por indígenas e africanos. O caso, a produção açucareira, né? A sociedade açucareira. A sociedade açucareira era uma sociedade patriarcal. Sociedade patriarcal, poder do homem, né? O homem comanda, o homem que conduz, o homem é o chefe, vamos dizer assim, da casa, chefe entre aspas, né? E só que não era a única forma de organização familiar, tá, gente? Existiam outras formas.
Os arranjos, por exemplo. O que são os arranjos? Casais que se uniam por interesses econômicos. Para famílias ricas, às vezes, né, se uniam por interesses econômicos, para manter o patrimônio, aumentar o patrimônio, certo? E esses casamentos que não tinham reconhecimento da Igreja Católica, alguns casamentos, isso também de pobres, não só dos ricos aqui no caso, eram conhecidos como concubinato, a prática do concubinato. O que é o concubinato? É casar, se unir sem o reconhecimento da Igreja Católica, que era a Igreja Católica que fazia as cerimônias religiosas naquela época. E até porque também era muito caro para o casamento, no caso dos mais pobres aqui, né? Ok? Pesquisa. Solicitei 2 pesquisas aqui, porque é importante vocês saberem do papel dos jesuítas e dos bandeirantes, né? Existem muitas controvérsias, inclusive, a respeito tanto dos jesuítas como dos bandeirantes. Uns historiadores tratam como heróis, outros como vilão. Façam a pesquisa lá e cheguem às suas conclusões, ok? Ali tem a data para entrega, né? Ok. Falar do período colonial brasileiro sem falar da escravização africana seria uma omissão, para não dizer um erro, né, gente? Eu fiz um pequeno texto aqui, depois vocês têm aqui a continuação, né? Depois vocês dão uma olhada, parem o slide aí, deem uma olhada, quem tiver interesse, né? Vou fazer um comentário aqui, né? Os escravizados foram preponderantes na produção agrícola e na produção como um todo do Brasil, além da produção de riquezas, na formação cultural e no sincretismo religioso no Brasil, né, gente? Muitas religiões hoje vieram do sincretismo religioso com os escravizados. No entanto, apesar de todo esse legado que temos dos escravizados, né, dos africanos, eles eram vistos, como a gente sabe, é doído a gente falar, mas a história está aí para a gente aprender e repudiar, né? Eles eram vistos como mercadorias ou mesmo como animais, né, gente? E além de trabalhos forçados e castigos, eram avaliados, isso era uma prática, né, até em praça pública, né, para estipular o preço e serem vendidos. Repito, é duro a gente falar, mas tem que ser falado, temos que conhecer esse passado tenebroso do Brasil. Então era feito isso para traficar seres humanos, né? Os escravos eram vendidos como um produto, né? Além de ter caráter repugnante e racista, esta prática se constitui, precisamos repudiar e também sermos ativos em combater isto nos dias atuais, ok? Tem uma frase aqui que eu escolhi do jogador da Ucrânia, a Copa do Brasil, na Copa do Mundo realizada no Brasil, que ele disse: não basta não ser racista, precisamos ser antirracista. Então é muito bonito você dizer: não, eu não sou racista, e não fazer nada para acabar com esta prática, né, exterminar essa prática nas sociedades atuais. Ok? Holandeses no Brasil. Fiz aqui solicitando uma atividade para vocês. Qual a relação dos holandeses no Brasil? No cultivo e produção. Qual a relação dos holandeses no Brasil em relação ao cultivo e à produção de açúcar? Por que foram expulsos e quem foi Maurício de Nassau? Ok, os holandeses, falando um pouquinho aqui rapidamente, né?
eles tinham muito dinheiro e muito conhecimento do cultivo de açúcar que já praticavam em outras regiões. Eles tinham conhecimentos técnicos, na África inclusive, né? Conhecimentos técnicos e tinham principalmente recursos. E acabavam emprestando dinheiro, né? Patrocinando muitos proprietários de terras, né? Na produção açucareira. Isso criou uma dependência, em Pernambuco isso, que ao longo do tempo se constituiu aí numa reação, vamos dizer assim, num conflito muito grande entre os portugueses na chamada insurreição pernambucana. Tá? Um pouquinho aí para vocês saberem. Outra coisa também que vocês vão ver lá, a questão da União Ibérica, que Portugal foi governada pela Espanha de 1580 a 1640, aí aqui ficou meio um pouco desassistida. Com a volta de Portugal, com a volta do comando de Portugal na sua colônia, então dois aspectos, né? A volta de Portugal a comandar o Brasil e a questão da insurreição pernambucana foi duas motivações aí para a expulsão dos holandeses do Brasil. Exercício, página 42, 43 e 44 para 8/4, ok? É isso aí, gente. Uma boa sorte, uma boa nota, né? E até a próxima. Um abraço.